O Eduardo Bolsonaro deu uma verdadeira banana para o pedido do Flávio para não atacar mais Michele Bolsonaro. Só que para aliados, o Eduardo falou: eu vou continuar atacando. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro vai trabalhar ativamente para que a Michele Bolsonaro não consiga sua vaga para ser senadora. A família Bolsonaro, ela está em crise. Por quê? Porque o Carlos, o Flávio, o Eduardo e o próprio Bolsonaro sabem que há um risco imenso de ninguém deles ter mandato em 2027, só Michele. Então o Eduardo está minando a candidatura de Michele. Só que isso é um problema para o Flávio, porque o Flávio é muito rejeitado pelas mulheres e a campanha do Flávio acredita que a Michele possa reduzir essa rejeição. Só que se ela está sendo boicotada pelo Eduardo, como que vai fazer para a Michele ajudar o Flávio? Ela simplesmente não vai. E o Eduardo já deixou claro, o Flávio pode pedir para mim quantas vezes ele quiser. Eu não dou a mínima para isso e vou continuar atacando Michele. Porque, na verdade, o Eduardo, ele só faz aquilo que os irmãos dele também querem que ele faça. Eles comungam do mesmo pensamento. E o quanto que isso, na sua opinião, vai impactar para a campanha do Flávio Bolsonaro? Vocês acham que eles estão trabalhando ativamente contra a Michele Bolsonaro? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, participe do vídeo, compartilhe também esse conteúdo para mais pessoas ficarem sabendo dessa crise na família Bolsonaro e se inscreva também no canal. Vocês devem ter ficado sabendo que o Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo do Alan dos Santos criticando a candidatura da Michele. O Alan dos Santos levanta questionamento se Michele é mesmo uma candidata de direita. E ele até mesmo fala que a Michele é de esquerda. Aí, o Eduardo compartilhou essa postagem, o Flávio Bolsonaro entrou em contato com o Eduardo e pediu para ele não atacar mais. Só que depois, a Bela Megali do Globo trouxe uma informação para nós dizendo que o Eduardo fez a egípcia para o irmão Flavinho. E ele falou para os seus aliados: olha, eu não vou ceder às pressões do Flávio. Não importa o quanto que eu seja criticado, eu vou continuar criticando Michele Bolsonaro, fazendo uma marcação cerrada sobre ela. Por quê? Ninguém sabe. A Bela Megali só diz que o Eduardo Bolsonaro falou que ele quer evitar que a Michele repita o que ela já fez no passado. O que seria isso que a Michele fez no passado? Seria, possivelmente, ela ter trabalhado para o Tarcísio de Freitas ser presidente, candidata à presidência, e ela ocupar o posto de vice do Tarcísio de Freitas. Essa é a desconfiança que existe do Eduardo Bolsonaro. Mas, visivelmente, o Eduardo está trabalhando para que a Michele não consiga ser senadora da República agora em 2026. E ele teria condições de fazer isso? Sim. Por quê? Michele está liderando a campanha para ser senadora no Distrito Federal. Mas esse movimento, coordenado pelo Eduardo Bolsonaro, que possivelmente está fazendo isso porque os seus irmãos lhe deram aval. Fiz um corte aqui rápido. O Eduardo só deve estar fazendo isso porque os seus irmãos pensam a mesma coisa. E o que ele fez? Aquele vídeo do Alan dos Santos, que ele compartilhou, indica voto em duas outras candidatas que não Michele. Bia Kicis e um outro candidato. O receio do PL é que esses movimentos coordenados pelo Eduardo Bolsonaro possam desidratar a candidatura de Michele. E possa haver uma migração de votos para outros candidatos. Porque Michele, ela tem uma base ali de votos, podemos colocar assim, religiosos. Tem. Mas ela vem numa base bolsonarista. E essa movimentação do Eduardo pode fazer com que ela desidrate e não tenha o seu mandato. E como eu falei, eu acredito que é exatamente esse o objetivo da família Bolsonaro. Por quê? Em 2027, é possível que nenhum integrante da família Bolsonaro tenha mandato, com exceção do Jair Renan. Mas Jair Renan não conta, porque ele não faz parte do núcleo duro, do núcleo original da família Bolsonaro.
ou do clã Bolsonaro, que é composto por Bolsonaro, por Flávio, Carlos e Eduardo. O Bolsonaro está inelegível. O Eduardo Bolsonaro também está inelegível. O Flávio Bolsonaro bate no tripé. Corre o risco de ser derrotado pelo Lula, ele vai ser derrotado. E o Carlos, mesmo estando em Santa Catarina, não está com a situação tão fácil como poderia estar. Então todos eles podem ficar sem mandato. Quem pode ter mandato mesmo é a Michelle, assumindo de vez o controle do bolsonarismo. E é possível que isso aconteça. O Eduardo sabe muito bem que o bolsonarismo que ele defende, que é esse bolsonarismo virulento, que é esse bolsonarismo de ataque, não tem mais espaço. Ele sabe disso. E ele sabe que o bolsonarismo está passando por uma transformação para ficar um bolsonarismo mais religioso, que é justamente o bolsonarismo da Michelle, que é o bolsonarismo do Tarcísio. E se Michelle Bolsonaro ficar com a vaga de senadora e ninguém da família tiver mandato, é ou será o fim político da família Bolsonaro agora em 2026. Por isso que Michelle precisa ser destruída e o Eduardo Bolsonaro está fazendo esse trabalho. Para o Flávio, o problema é muito grande. Por quê? Flávio tem um problema com as mulheres. Os resultados mostram isso. Todas as pesquisas de intenção de votos mostram que a distância de Lula para Flávio Bolsonaro com o público feminino é imensa. Flávio não consegue reduzir a rejeição que ele tem com as mulheres. É um problema para ele. E agora, com o avanço da discussão da escala 6x1, vai ficar pior para o Flávio. Por quê? É um projeto que nós já estamos dizendo amplamente aqui no canal, que beneficia as mulheres principalmente. Por conta da dupla jornada, por conta dos afazeres domésticos, dos afazeres familiares. O Flávio se posicionando contra o fim da escala 6x1, ele está se posicionando contra as mulheres. Então, a rejeição dele não tende a cair. A esperança seria com a própria Michelle Bolsonaro fazendo campanha para ele, Flávio. Mas com os ataques do Eduardo Bolsonaro, é pouco provável que Michelle, de fato, queira entrar na campanha para ajudar o Flávio Bolsonaro, porque a própria família quer que ela seja derrotada. O cálculo que eu estou vendo que o Eduardo faz é o seguinte: Flávio não vai vencer. Com apoio de Michelle ou sem apoio de Michelle, Flávio não vai vencer. Então é melhor que Michelle seja derrotada para ninguém ter mandato do que somente ela sair com mandato.